Boa noite, meus inscritos. Boa noite a todos que me acompanham aqui no canal. Vocês aqui com o operador Vinícius Rodrigues Silva. Um belo domingo abençoado pra gente. Estou gravando esse vídeo na parte da noite, no começo da noite. Mas eu quero que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e que nós não deixamos de aprender com a palavra do Senhor. Nós não deixamos de, fortificar o nosso espírito, aprender com a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Antes de começar, eu peço com humildade para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam, alcancem a palavra do Senhor e que através das nossas vidas, Deus possa alcançar várias pessoas com a sua palavra, com a sua humildade, com o seu poder, para transformar vidas assim como Ele transformou a minha, assim como Ele transformou a sua, assim como Ele fez algo maravilhoso em sua família. Eu sei que várias pessoas aqui têm um testemunho maravilhoso para dar, para contar. Eu sei que isso edifica muito a igreja, edifica muito as pessoas que estão ao nosso redor. E é sobre isso que eu quero falar hoje nessa noite, um texto não muito conhecido, eu posso dizer assim, não muito conhecido pelos cristãos, pelas pessoas. É um texto que está lá em Mateus 12:43, que diz algo profundamente importante, algo muito, muito importante para as nossas vidas, para aqueles que um dia conheceram a palavra do Senhor, um dia deram uma resposta sim para o Evangelho, um dia falaram que queriam a graça, queriam uma mudança e não sei porquê, por algum motivo, Isso sempre tem um motivo, tem algo. A pessoa passa por algo e ela não decide mais servir a Deus, não decide mais, ter o Espírito Santo como o regente da sua vida, para que possa convencer, para que possa mudar, de coisas ruins na vida. Amém? Eu vou ler o texto e nós vamos falar mais. Amém? O texto está em Mateus, capítulo 12, versículo 43. Mateus capítulo 12, versículo 43. Esse texto, esse capítulo é bem extenso. Jesus estava pregando, estava ensinando, ele fala de várias coisas aqui, várias coisas mesmo. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava lendo aqui, uns versículos antes, ele fala sobre quando Jonas pregava para o povo de Nínive e o povo não se arrependeu. Aí Jesus permitiu que ele ficasse 3 dias dentro de uma baleia, e depois ele saiu de dentro da baleia para poder pregar para aquele povo. E aquele povo ficou estagnado, ficou, surpreso e passou a acreditar, E Jesus fala que vai ser assim com ele. Quando ele estava vivo, na terra, ele ia ficar 3 dias 3 dias em oculto, 3 dias morto, e haveria ressuscitado ao 3º dia, para que muitas e muitas pessoas creram, na ressurreição e foram salvas. Amém? E vamos ler a partir do verso 43. Diz assim: quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, e encontra vazia, quando ele volta e encontra a casa vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Preste atenção. Esse texto, essa simbologia que Jesus colocou aqui, Jesus, ele sabendo de todas as coisas, sabendo como o homem é, como ele é perverso, pelo fato de nós somos pecadores
ele veio para que nós nos arrependemos de nossa maldade. Ele, sabendo isso, ele sabia que desde Adão, quando Adão e Eva caiu no paraíso, o pecado ele já vem introduzido na nossa alma, né? Ele já vem na nossa carne. Então, a luta nossa diária é contra isso, para podermos livrarmos do pecado e assim poder viver uma vida digna, honrando a Deus. E esse texto diz algo interessante, a qual muitas pessoas não irão entender, mas a revelação desse texto é surpreendente, é que fala o seguinte: quando uma pessoa ela conhece a vontade de Deus, ela tem acesso à palavra de Deus, né? Ela era como uma pessoa que tinha um espírito ruim nela. E a partir do momento que ela conhece a palavra de Deus, ela tem acesso à vontade de Deus, ela tem acesso a Jesus Cristo, ela tem acesso e ela quer fazer parte dos filhos de Deus, ela quer fazer parte da vontade de Deus, aquele espírito imundo que habitava nela, ele sai, pois aí vai habitar o espírito limpo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo na nossa vida. E esse espírito imundo, o texto diz que esse espírito imundo, ele sai, ele vai por lugares áridos, né? Passeia, vai em águas e fica lá. Se ele não achar um lugar para habitar ou outro ser humano para habitar, ele volta para essa pessoa. Aí vamos para nós entendermos, vai ser assim. Quando ele volta e acha essa casa limpa, vazia, varrida, toda limpinha, né? Ele vem e entra de novo nessa pessoa e traz consigo mais 7 piores do que ele. Aí o texto diz que essa pessoa, o estado dela fica pior do que antes. Então, o que dá para entender, vamos tirar de proveito desse texto, o que o texto nos revela é que quando a gente diz sim para a vontade de Deus, quando a gente quer mesmo mudança na nossa vida, a gente quer que esse espírito mal saia da nossa vida, os espíritos ruins da nossa vida, de fazer maldade, de não ser caridoso, de não fazer o bem, de não ser generoso, todos esses espíritos de pecar, de irar, de vingança, todos, imagine qualquer espírito ruim que a gente tem, todos esses espíritos saem da gente, esses espíritos saem e o Espírito Santo habita na gente, vem habitar na gente, a gente vai fazer a vontade de Deus com os frutos, né? Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Espírito, né? Nos sujeitando, não sujeitando mais à carne, mas sim ao Espírito, lutando contra o nosso Espírito. Então, se a gente parar de fazer essas coisas, parar de deixar que o Espírito Santo limpe mesmo a nossa mente, o nosso corpo, deixar que ele habite e a gente largar essas práticas e expulsar o Espírito Santo de nós, né? A gente não querer mais que ele vive em nós. Então ele veio, limpou a casa. Quando o texto diz casa, é o corpo. Quando o texto diz casa, é o corpo, né? É o nosso corpo. Então o Espírito Santo expulsa aquele espírito imundo, ele passa a habitar no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, né? Então ele limpa a nossa casa e se a gente não alimentar esse espírito, né? com os frutos do espírito que em Romanos fala, se a gente não alimentar esse espírito, ele vai embora, ele sai, né? Então a casa ele veio, limpou a casa, estava ornamentada, ele estava habitando, mas a gente não alimentou o espírito, então ele sai e o espírito imundo que estava lá e não encontrou nenhum outro lugar, ele vem e ele fala assim, não tem ninguém habitando, ele vai, entra na pessoa e vem com outros 7, então vai e busca mais 7, então o estado dessa pessoa fica pior do que estava. Você pode tirar um exemplo, é o seguinte, pensa numa pessoa que em toda a sua vida ela usava droga, ela roubava, dava trabalho para sua mãe, para seu pai e algum momento da sua vida ela conhece o Evangelho, conhece a Jesus e a partir do momento ela se torna outra pessoa, ela passa a trabalhar, ela passa a não mexer mais com drogas, não roubar, não dar trabalho para a polícia, não ser mais uma pessoa que seria presa diariamente, várias vezes, né? E essa pessoa passa a ter outra vida. Aí ela pega e decide não mais alimentar esse espírito que estava lá, esse espírito limpo, e volta a praticar as outras coisas. Então, se o espírito que estava nela, né, de drogas, de roubo, né, volta para ela, ela vem e volta pior.
Pode ser que essa pessoa, no pior estado que ela esteja, ela vai possivelmente matar, estrupar, fazer coisas piores, horríveis, qual ela não fazia antes. Então esse é o dever nosso. Quando o Espírito de Deus habita em nossa vida, devemos alimentar Ele, né? Buscar a vontade dEle dia e de noite, fazer a vontade dEle. Mesmo, irmãos, eu sei que é difícil, não é fácil no mundo que qual vivemos, né? Pessoas do nosso lado não acreditam, falam que a gente não serve a Deus, falam que a gente não é de Deus, mas mesmo assim, continue fazendo certo, continue habitando, continue deixando que o Espírito Santo habite em nós e continue alimentando Ele, buscando Ele de dia e de noite, orando, né? Se desvencilhando do mal, se desviando do pecado, para que nós venhamos ter a salvação, venhamos ter a vida eterna e ter uma vida plena e digna, honrando ao Senhor. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus possa abençoar grandiosamente o seu ministério, a sua vida, a sua família. E não esqueça de deixar o comentário do nome a qual a pessoa quer que nós colocamos no nosso caderno de oração. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Uma boa noite a todos e um forte abraço. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.